Eu sou um mineirinho lá da Zona da Mata de Manhuaçu, certo? Então, com 6 anos, meu pai, que era advogado lá naquele tempo, ele houve por bem mudar para o Paraná, para o norte do Paraná, talvez pelo mesmo motivo que eu vim para cá. Queria ir para um lugar novo, que estava começando, tal, que naquela época era o norte do Paraná. Então ele mudou, nós mudamos para Apucarana. Eu tinha 6 anos de idade. Então, lá no Paraná, ele naquele tempo podia, ele entrou, fez concurso, entrou para o Ministério Público, foi promotor de Apucarana, e naquele tempo o promotor podia advogar também, evidentemente não contra o Estado, contra o município, contra a União, e desde os 12 anos eu era secretário dele. Que legal. E aí foi aí que o senhor se apaixonou pelo direito? Não, aí não é que eu me apaixonei, eu praticamente me viciei, certo? Que ele também era filho de juiz. Meu avô sempre foi juiz em Minas Gerais, certo? Depois foi desembargador em Minas Gerais. José de Assis Rocha, tem até nome dele lá em Belo Horizonte, tem rua com o nome dele, meu avô. E aí foi aí que o senhor falou assim, peraí, eu vou para Vilhena. O que te fez vir para Vilhena? O que aconteceu? Talvez esse mesmo, que eu advogava em Curitiba, num dos melhores escritórios de advocacia de lá, certo? Com o Gilberto Graça Pereira, com o Ney Rodrigues, e primeiro com o Ney, depois com o Gilberto Graça, mas eu tinha esse espírito também de vir para o lugar que estava começando. E minha intenção primeiro era ir para o Pará, que eu tinha uns tios, tinha fazenda lá, que eram de Minas Gerais, que foram para lá. Bem, Luiz Antônio, o negócio aqui está começando e tal. Aí eu tinha um amigo muito grande, lá de Curitiba mesmo, que veio para cá, que era o Adir Jorge dos Santos, um dos pioneiros também, que fez o primeiro shopping da região norte, que é aquele shopping antigo que tinha lá, foi o Adir. Então, Luiz Antônio, vamos lá, vamos. Eu vim para conhecer, certo? No fim dos 80, assim, vim para fazer uma visitinha. Cheguei aqui, já comecei a pegar uma causa. Naquele tempo era território, então só tinha tudo era em Porto Velho. Então se tivesse uma briga de vizinho aqui, tinha que resolver em Porto Velho, certo? Então eu comecei a pegar umas causinhas pequenas, assim, umas coisinhas, umas bobagens, mas tinha que ir em Porto Velho se quisesse resolver. Então tinha dia de avião para Porto Velho. E aí apareceu uma primeira causa muito grande, que até no final, em função disso, eu acabei praticamente, como se diz, entre aspas, me especializando nessa questão, que é a questão de invasão de terra, questões não agrárias propriamente ditas, mas questões possessórias, que foi lá uma fazenda muito grande do Paulo Sack. Paulo Sack, que foi artista de televisão e tal, mora em Porto Velho. Então tinha uma área muito grande que foi invadida, e que me passou essa causa, eu peguei uma causa muito grande, certo? E que aí eu comecei, que foi muito bom para mim, muito proveitoso em termos de honorários e tal. Então, aqui isso aí eu falei, opa. E aí começou a aparecer uma, aparecer outra, e eu conheci os grandes fazendeiros daqui, por exemplo, Moisés de Freitas, Antônio José e tal, que tiveram esses problemas, e acabou isso aí me segurando, quase me obrigando a ficar aqui. Então eu fiquei uns 2 meses aqui e falei, não, aqui é meu lugar. Aí voltei para Curitiba, aí passei uns 6 meses lá, porque tinha umas causas que eu precisava terminar, deixar tudo organizadinho, né? Não podia abandonar assim. Então aí por isso eu vim para cá. Como que era Vilhena naquela época? Vilhena naquela era uma cidadezinha. O aeroporto era assim, encostado ali onde é que é a BR, que não existia BR ainda, estava começando a BR a soltar, certo? Então ali do lado do aeroporto, que era ali, certo? Então tinha um bar, um restaurantinho, um bar, que todo mundo se reunia ali. Era obrigatório tomar café da manhã lá. Então todo mundo se conhecia ali, certo? Então tinha vários aviões pequenos, de pequeno porte, que fazia esse contato para as fazendas, para tudo quanto é lugar, aqui nessas fazendas, grandes fazendas, no começo, que eram grandes fazendeiros que vieram para cá, principalmente aqui na região ali de Cerejeiras, de Colorado ali, certo? Tinha de tudo de avião.
Tinha uns que ele contratava o gauchinho, que tinha uma frota de aviões, se levaram até bezerro, eles levavam de avião, certo? Contratava assim, tinha, eu quero levar 100 bezerros. E tinha, eles faziam uma estradinha lá, primeira coisa, fazia um campo, um campo de aviação, certo? Uma pista de pouso pequena, certo? Então até isso tinha real, então eu tirava todos os bancos, botava ali, um cara amarrava os bezerros ali, levava de 5, 6, ficava uma semana levando a primeira tropa de bezerra, né? E um machinho para começar a fazenda. Era assim que era aqui nessa época. Porque estrada que era... Estrada não tinha estradas, certo? E para levar caminhão naquela época, assim, atolava tudo. Ia só, era aquelas picape traçada, Toyota, só aquilo que passava nessas estradas. Assim mesmo, atolava. E tem alguma causa, assim, que você ia atender um cliente e ia só de avião, ou tem que ser... Já pegou trecho assim de ficar na estrada, alguma coisa assim, caminhão atolar, carro atolar, alguma coisa Não, assim? já atolei muito, mas mais indo para pescaria, de ficar tal. Mas quando era esses assuntos de fazenda, sempre tinha que ser de avião. Vileira não tinha fórum, é isso? Quando foi que Não, surgiu aí é isso? o seguinte, aí na época era território. Então só tinha um poder judiciário do território, que era federal, certo? Que era em Porto Velho, certo? Aí foi criado o Estado de Rondônia e o Poder Judiciário. E o primeiro chefe do Poder Judiciário foi o Dr. Fuad Darwish Zacarias, certo? Inclusive, tem um detalhe, que as leis do Ministério Público, do Poder Judiciário, eles foram criados no Ministério da Justiça, certo? Lá que foi criado o ordenamento do Poder Judiciário, do Ministério Público, principalmente, e o meu pai, nessa época, era o diretor de assuntos legislativos, do Departamento de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. E foi lá que foi feito, no gabinete dele, que foi organizado essa legislação. Então, o doutor Fuad conheceu meu pai lá, e ele falou, tem um filho lá que é advogado, até que ele veio aqui, quando ele foi, até me emociono de falar isso, quando ele estava aqui no escritório, né, no escritório lá na Avenida Major da Amarante, veio um funcionário dele e falou, doutor Fuad, quero te conhecer. Falei, uai, como assim? Ele me contou essa história. Esteve lá em Brasília com meu pai, não sei, que o filho dele tinha advogado aqui, até me convidou, quase me intimou. Luiz Antônio, eu quero que você faça concurso para ser juiz, que você eu acho que você tem condições de passar e você vai trabalhar comigo lá, vai ser meu assessor. Aí eu falei, doutor, eu não tenho vocação para ser juiz, não. Você vai me entender. Ele falou, não, eu te entendo. Certo? Então foi assim, aí foi criado então o Estado, o Poder Judiciário do Estado, então foi criada a comarca de Vilhena. E o primeiro juiz daqui foi o doutor Paulo Carneiro, certo? E inauguração da comarca, do fórum, não tinha fórum. Então foi na casa do doutor Paulo Carneiro, que tem até hoje, lá até eu lembro, na sala embaixo, na parte de baixo, então, onde é que seria a sala, ficou um gabinete, que foi a inauguração ali, que era começou ali. Então a inauguração veio o presidente, não veio o Fuad, veio um representante dele. E até nesse exato momento, certo? Na solenidade de instalação da comarca, eu com a minha cara de pau, vou dizer o seguinte, eu pedi licença, pedi a palavra e falei, eu queria dar a oportunidade, e agora nesse momento, o senhor receber a primeira petição da comarca. E apresentei para ele um pedido de habeas corpus, que tinha um cliente meu que estava preso, nem lembro quem que é. Ele pegou, não, perfeitamente, não aquele concedeu ali, mas ele recebeu. Então tem até foto disso e tal. Então tive esse prazer. Inclusive fazer o primeiro júri daqui da comarca, foi eu que fiz, entendeu? Tenho essa história aqui mesmo, muito me orgulho disso. Se emociona? Me emociono. Muito legal. Saber que o senhor faz parte, principalmente nessa área do direito, né? De muitas pessoas que talvez que eram inocentes, que tiveram a oportunidade, né, de ter o senhor como advogado, hoje estão tocando a sua vida,
O senhor também faz parte da história de Vilhena. Como que é isso para o senhor, seu Luiz? Não, isso me enche de orgulho, né? De saber e ter o conceito que eu tenho como advogado. Entendeu? Que eu tenho certeza que é um conceito de respeito, certo? Que eu sempre me pautei muito pela ética, certo? Essa questão da justiça naquela época, como que era? Demorava muito? Era muito mais rápido do que agora. Muitíssimo mais. A demanda certo? era pouca também? Hein? A demanda era pouca, eu acho. A demanda era menor e você tinha aquele contato direto com o juiz, certo? Era um juiz só durante um certo tempo, né? E a gente... eu não tenho... Nunca tive esse hábito, inclusive por uma educação, outras vezes, de conversar com o juiz. Eu vou te contar a história. Meu pai me contou que meu avô falou para ele, quando era juiz, no interior de Minas Gerais, nos idos de 1930, 40. Então, eram aquelas cidadezinhas pequenas, Mariana, que ele foi juiz, Dores do Indaiá, onde meu pai nasceu, certo? Então, era uma cidadezinha pequenininha. Então, os advogados tinham mania, de vez de peticionar, ir lá conversar com o juiz, certo? Então, ele me contou que na sala do meu avô tinha uma plaquinha. Senhor advogado, peticione. Esse juiz não tem preguiça de ler. Então, aí, isso me ficou na cabeça e eu tenho esse bloqueio. Sempre para conversar com o juiz é realmente como uma causa extremamente relevante e necessária. O senhor lembra de algum fato que marcou bastante? Assim, o fórum, na época, era na casa desse juiz? Não, passou pouco tempo ali e depois passou para ser lá onde é que era a prefeitura, onde é que era o NIR. Depois passou a prefeitura, não. Depois passou ali para cima já. Certo? Já foi construído o fórum. Foi lá anexo à prefeitura? Onde Não. Ali onde é que é até hoje. Certo? Mas passou um tempo, eu não lembro quanto tempo, mas na casa do juiz. O juiz morava no andar de cima e embaixo era a sala, era o gabinete, era a recepção e tinha um outro cômodo lá que era o gabinete dele. Certo? O senhor se recorda de como que era a questão de Vilhena naquela época, a Major Amarante, era uma currutelinha, como diz? Era uma currutela, certo? Eu lembro que as mulheres, certo? Inclusive a minha, então, e até as mulheres, eles iam lavar a roupa no Piaçá, certo? Elas iam, não tinha luxo de muita empregada doméstica, certo? Elas iam mesmo, as bacanas. Bacia na cabeça e ia lavar a roupa para ter lá no Piaçá. Certo? No comecinho, assim, né? Entendeu? Então, era assim. E os teus filhos nasceram em Vilhena? Não, as minhas filhas, as três vieram, eu tenho 3 filhas. As 3 filhas já vieram, a Camilinha, quando veio para cá, que é a mais nova, ela veio aqui para cá, ela tinha 3 meses. A primeira vez que eu vim para Vilhena, que eu vim com a Dir, que eu vim de carro, no Opala, nós levamos 4 dias de Cuiabá até Vilhena. Certo? 4 dias, porque estava fazendo a estrada, asfaltando a estrada, que era a estrada antiga. Então, a estrada não havia. Então, a gente vinha pelo cerrado, certo? Aquele monte de caminhão atolado. Então, a gente tinha as estradinhas, assim, vicinais, não é vicinal, que era feita, o pessoal saía no cerrado do carreador, certo? Então, aí foi várias atoladas e furadas de pneu. Eu lembro que até em Comodoro furou um pneu. Era o segundo pneu, então tinha que pegar uma carona e vir consertar o pneu na primeira borracharia que achava na frente. Aí foram os 3 e eu fiquei. Fiquei lá, mania, sei lá, fiquei sozinho lá. Alguém tinha que ficar no carro. Eu falei, não, pode achar que eu fico. Eu sempre fui... naquele tempo eu tinha mania de caçar desde moleque, então eu tinha uma 20 de 2 canos, sentei em cima do carro e fiquei com a 20, 2 canos armados assim em cima do carro. Armado de um lado e do outro? Não, cerradão, certo? Fiquei ali, certo? Na hora que eu olhei assim, tinha um índio abaixado numa moita olhando para mim assim, ó,
paradinho, olhando para mim. Ele ficou olhando para mim, eu olhando para ele, eu olhando para mim, eu olhando para ele, eu dei uma olhadinha para cá, dei uma olhadinha para cá, daqui volta, né? Eu fiquei naquela, putz, um monte de índio. E o índio mesmo, mas não tem, não é? Hoje em dia, todos os índios, quer dizer, você vê eles com trajado, com roupa e tal. Naquele tempo, não, um índio mesmo, pelado. Pintado? Não, pintado não. Só sei que era um indião cabeludo lá, olhando para mim assim. Numa dessas olhadinhas que eu dei para cá, eu olhei, ele sumiu. Aí eu fiquei assustado, né? E aí, eu sumiu, peguei, dei 2 tiros para cima, e tal, carreguei de novo, aí fiquei ali. Aí eu comecei a passar um medinho, sabe? E o sol começando a baixar, e os caras não voltaram, eu sozinho ali. Daí a pouco, já no finzinho lá, eles apareceram de volta. Já, aí trocamos pneu, chegamos aqui no Corretelinha que tem aqui perto, Padronal, ali. Já existiu o Padronal? Já existia um Padronal ali que tinha uma borracharia, um restaurante, um hotel, onde é que ele conseguiu ali. E nós estávamos o quê? Uns 10 quilômetros do Padronal. Mas só até eles chegarem, conseguiram uma carona no caminhão até chegar, até arrumar outra para voltar, certo? E perdido também, não sabia onde é que é, porque estava cheio de caminhão atolado para cá, caminhão atolado para lá, carro para cá. Que aventura, Era hein? desse jeito o Vilhena nesse tempo. Mas foi super divertido. Na hora que o Adir entrou no carro, que abriu o porta-mala, que eu vi um fogãozinho, certo? E cheio de miojo, eu falei, meu Deus do céu, esse cara, ele já tinha vindo para cá, já conhecia, já sabia que ia acontecer isso. Então nós viemos desse jeito. Né, primeiro. E chegando aqui era assim, certo? Era uma corretalinha, era só da Major Amarante para baixo, para lá não tinha nada, era um lugar que a gente caçava perdiz, ali, onde é que hoje, aquilo lá era Hoje onde é a prefeitura ali, né? ali a prefeitura ali já era um lugar de caçar perdiz. Que legal. Entendeu? E era assim, Vilhena, e era gostoso, era muito legal aquele tempo. E os pontos de diversão? Tinha os pontos de diversão? Tinha o bar que era o bar do Careca, que é o Nadir Graibin, que depois foi vereador, que era o ponto de todo mundo. Inclusive o seguinte, meu primeiro escritório foi lá, certo? No bar, certo? Eu tinha uma maquininha, que naquele tempo não existia, era uma maquininha pequena, deixa eu ver se ela está por aqui. De escrever? De escrever, uma portátil. Datilografia. Uma de datilografia, certo? Não tinha um vademecum, com todas as leis, né? Todos os códigos. Um vademecum e a maquininha de escrever e ficava no bar. Naquele tempo eu bebia, certo? Coisa que eu consegui me livrar, graças a Deus, certo? Então eu ficava ali tomando um whiskinho e trabalhando no bar. Até isso nessa primeira vinda que eu vim no final de 80. Certo que eu vim para fazer uma visita e tal. Depois, quando eu voltei em 81, daí peguei meu escritório, montei meu escritório e tal. Foi ali na Major Amarante, certo? Mas assim, nessa primeira vinda que tá, meu escritório era no bar do Careca. Legal. Quando eu esqueci de perguntar um negócio muito legal, era um gancho, eu não queria cortar ele. Deixa eu pensar se eu lembro aqui. Os primeiros advogados. Quando a senhora chegou, já existia advogado? Tinha o Urano, a Marlene Figueiredo, o Urano, que está aí até hoje, a Marlene, que foi embora para São Paulo faz muito tempo atrás, e o Cícero Dantas, que depois ele passou a ser, ele foi delegado, foi o primeiro delegado aqui. Então só tinha esses 3 e eu, quando cheguei, certo? Daí depois veio o Zé Francisco, o doutor Daí, aí começaram a chegar os outros advogados. Muito legal. Eu acho que foi bem. Tem umas histórias, eu estou pensando já assim, do avião, o boi carregado no procurar perdiz, a história do índio dele lá. Isso eu queria muito que alguém falasse sobre se teve alguma relação com o índio, assim, alguma coisa que marcou. Essa foi bem legal. E como que é para o senhor, seu Luiz, ver Vilhena, que era uma currutela, uma vilinha, e ver o que ela é hoje? É o seguinte, né? A gente acompanha dia a dia. Então eu vejo hoje, e comparado com outras cidades, é uma cidade que eu nunca arrependi um segundo de ter vindo para cá. Entendeu?
que eu tenha essa vocação pela advocacia e tal. E hoje está muito mais, assim, vamos dizer, profissionalmente, muito mais difícil, que é uma concorrência muito grande. E eu tenho uma vida social muito restrita, certo? Então, tem ótimos advogados, vamos dizer, essa criançada, entre aspas, que são excelentes advogados que tem aí, mais jovens, certo? Então, é uma concorrência muito grande, certo? Mas o senhor, eu digo no sentido assim, de ver a cidade crescer, não na área do direito. O senhor imaginou em algum momento que essa vila se tornaria o que é hoje, com mais de 100 mil habitantes? Não, eu tinha uma certeza absoluta que ia crescer, tanto é que eu vim para cá por causa disso, que eu sabia que iria evoluir muito o então território, transformar em estado, e naquele tempo tinha um estímulo muito grande espalhado no Brasil inteiro, era o Eldorado brasileiro, Rondônia, tanto esse projeto colombiano, essa licitação dessas áreas de 2.000 hectares, isso aí atraiu muita gente forte, muitos grandes fazendeiros, quer dizer, eles compravam, ele não podia comprar, né? Então eles arrumavam, entre aspas, laranjas e compravam 20, 30 lotes e faziam fazenda de 40 mil hectares, 50 mil hectares a partir daí. Entendeu? Quem naquela época se deu muito bem, né? Se deu muito bem. Quem acreditou e veio para a aventura. Que veio para a aventura. Certo? Veio, não, mas eram já fazendeiros em outros lugares, lá do sul do Brasil, principalmente do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então eles investiram aqui desde o começo, né? E virou o que virou. Hoje, o agronegócio em Rondônia, onde aqui no sul, começou com era só gado. E hoje foi evoluindo, hoje é praticamente tem mistura de gado e grãos, né? Principalmente soja, milho. Eles foram transformando. Aqui em Vilhena, nesse cerrado. Por exemplo, esse cerrado aqui, que hoje eles plantam soja e tal, ninguém queria, não tinha valor nenhum, porque era uma terra de cerrado. Certo? Eu, por exemplo, cansei de enjeitar o pagamento de honorários em terras aí, que hoje em dia são as coisas que eu me arrependo, são essas. Falar, não, me dá aí uma mixaria aí, eu vou querer com essa terra aí. Serve para caçar perdiz mesmo? Hoje em dia, quanto que vale um hectare aqui de cerrado? Entendeu? Era desse jeito, ninguém dava valor. O que valia era só as terras lá do Colorado, que eram terras vermelhas, né? Muito parecidas com a do Paraná, uma terra vermelha, terra produtiva, terra roxa, certo? Aqui, essas terras aqui não tinham valor nenhum. E hoje está E hoje está... Vale ouro. Vale ouro. Legal, acho que é isso. Mas eu acho que é isso. Muito legal o nosso bate-papo. E hoje, por exemplo, meu escritório, eu estou aqui com um advogado de primeiríssima, que é o Hugo, que é meu sobrinho, certo? Foi, inclusive, fez estagiário na Justiça Federal, e com o meu neto, que entrou para a Faculdade de Direito, ele queria seguir carreira militar. Aí ele fez a prova para o vestibular para entrar na Faculdade da Finca, fez de cara, sem estudar, sem nada, entrou, tomou um gosto danado, hoje em dia está estudando. A primeira prova ele tirou 3,10, 2,9, 2,8, está brabo pra caramba, quer recorrer dos 2,8 que ele tirou. Como você vê passando isso de geração? Aí, para mim, eu vejo a história se repetindo, entendeu? Do meu avô, pro meu pai, para mim, pro tal. E meus irmãos, praticamente, são todos da área do direito. Eu tenho um irmão, eu sou o mais velho de 9. O segundo, Geraldo, que nós perdemos há pouco tempo, que era engenheiro agrônomo, inclusive ele foi chefe do SEDAM aqui, que faz uns 4 anos que ele faleceu de câncer, um câncer violento. E eu tenho um irmão que é desembargador em Brasília, e mais 2 que são promotores, e uma irmã que é dona de um cartório lá em Londrina, mas tem uma pousada em Florianópolis, então ela fica assim entre Londrina e Florianópolis, certo? Se o senhor pudesse dizer algo para as nossas futuras gerações, que daqui 10, 20 anos vão assistir o senhor falando, o que o senhor falaria para essa geração? Eu falei que continua acreditando em Vilhena, continua acreditando em Rondônia, que isso aqui tem muito mais a crescer e evoluir. Certo? Que é uma terra maravilhosa. Muito bem. Adorei. Muito legal, Luiz. Show de bola.